E voltamos com o Linha de Frente desta sexta-feira. E o assunto agora é ela. Ela que em 2017 apareceu na lista de uma construtora sendo chamada de coxa. Sim, é ela, meus senhores. Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, ela de ontem para hoje virou uma máquina de fazer treta. Ontem, o bispo Edir Macedo, fundador e líder, dono da Record, líder da Igreja Universal, publicou um vídeo no seu Instagram pedindo o fim da mágoa dos evangélicos com Lula e falou até em perdão ao presidente eleito por conta de todo o roubo que ele cometeu. Vamos conferir o trecho. Quando as pessoas estavam orando e pedindo e perdoando as pessoas que as feriram, uma das pessoas que gritou assim, mas todo mundo ouviu, ela gritou: eu perdoo você, Lula, ao Brasil, que fez o que fez, que roubou, que fez isso. Vamos colocar a cabeça no lugar. Nós fizemos as nossas escolhas. E a escolha foi da maioria, obviamente, que votou. Então, nós não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com a sua fé, acabar com o seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. E ouvindo a palavra de... desculpem, e hoje a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez uma postagem no Twitter dispensando o perdão de Edir Macedo. Abro aspas. Ele é quem precisa pedir perdão. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou. A indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja, seus meios de comunicação para isso. Fecho aspas. E aí? Quem gostaria de... Que coitado de Deus e do diabo, né? Não é? Que Deus foram e diabo nessa conversa. Foram trazidos para a terra do sol, negão? Foram pela essa conversa. 4 dias? Sério, 4 dias. A eleição foi domingo. Domingo já vai pedir para os evangélicos perdoarem Lula. Caraca, mano, não dá nem pra gente... Falta quem agora? O Malafaia... Mas você não achou importante ele passar uma mensagem dessa? Não agora tão cedo, e não uma mensagem dessas. Mas quando que não você uma mensagem de perdoar Lula, porque sexta-feira passada, ou em qualquer outro dia das outras semanas, tava tendo um esculacho, entendeu? Alguns com algumas verdades? Sim. Alguns com alguns exageros? Sim. Mas, tipo assim, 4 dias depois, fica muito esquisito. E eu sou obrigado até a dar razão pra Gleisi Hoffmann. Entendeu? Ela tá certa de não aceitar essas desculpas. 4 dias? Poxa, podia ter esperado, sei lá, 1 mês, aí, 2 César, meses, 3 meses. O próximo ano, o primeiro mandato dele, 6 meses depois. Nossa senhora, do mandato dele. Mas parecendo Barroso. Não, para. Vamos lá. O que eu acho fundamental e que me parece pertinente nessa ocasião. O principal problema aqui é ter o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Os processos que corriam contra o Lula foram anulados devido à suspeição do juiz que os conduzia pela Corte Constitucional Brasileira. A meu ver, é extremamente preocupante que um líder religioso precise... a gente perdoa o Lula. Veja, com tudo isso dito... Mas quer falar, você não perdoa aí, não? Não, vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Exatamente, já começa daí. Agora, veja, nós não somos uma teocracia. Existe uma república estabelecida que funciona de acordo com o ordenamento jurídico, no qual a instância máxima é a Corte Constitucional, que decidiu... Bom, Pávia, aí é outra história, o que você está colocando. Agora, aqui... O dogma religioso, no cerne da vida da organização sociopolítica do país, produz esse tipo de coisa extremamente preocupante. Quem quer que esteja na presidência da República. Agora, peraí, você vai explicar sua depois risada. Você fala que eu tô fazendo mansplaining, cara. A risada. Pô, olha só. Com isso dito, me parece... E veja, eu sou amplamente do campo progressista, como vocês sabem, me parece um equívoco da Gleisi. Como eu vejo. Eu não teria feito isso. Os dois estão errados. Não tá errado. Ela tá certa. Agora, olha que pra mim falar que a Gleisi tá certa. A meu ver, se eu fosse a Gleisi nesse momento,
aproveitaria isso para ganhar capital político, no sentido de dizer, veja, uma ampla liderança evangélica, hoje você deve ter 60, 70 milhões de evangélicos. Você está indo no debate do Dória também, né? É por isso que, Alessandro, é por isso que eu já coloquei isso antecipadamente para te dizer que a gente está caminhando para formar uma espécie de teocracia que é extremamente complicada. Isso posto, não é o César que define como a República se organiza histórica e culturalmente. As coisas estão postas. A forma como as coisas estão postas hoje em dia, se eu fosse presidente do Partido dos Trabalhadores, eu não teria dito isso dessa forma. Aí você teria dito falso. Mas meu querido, pela primeira vez a mulher foi verdadeira. Mas, meu querido, é um nível de ingenuidade tu acreditar que para conduzir política institucional, política institucional não é divã. Você precisa ser hábil, você precisa saber o que e quando falar. É óbvio que se um líder que tem tanta força como o Edir Macedo pede para o rebanho de fiéis dele, veja os termos que são usados, perdoar o teu candidato... É ruim isso? Perdão é ruim agora? Não, Pietra, gente do céu, devo estar falando grego. Para mim, politicamente, ela saiu por cima. É óbvio que nessa medida, a meu ver, o movimento mais hábil politicamente seria muito bem... A Corte Constitucional Brasileira já anulou o que tramitava contra o Lula e essas pessoas que são líderes religiosos também reconhecem que cabe seguir em frente, a eleição terminou e o Lula deve ser perdoado. Ainda bem que você não falou inocentou, hein? Que normalmente o pessoal fala. Não, isso quem fez foi a Corte Constitucional Brasileira. Ele misturou a questão jurídica com uma liderança evangélica. Tá? A gente sabe que líder religioso é sempre importante. Em qualquer lugar. Você está falando de instâncias, em qualquer lugar. Mas ele queimou largada. De perdão jurídico. Ele queimou largada. Eu falei, Petra. Eu ouvi tudo que você falou. Você não prestou a mínima atenção. Você não deixou eu falar, não vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Coloca as ordens. Sem falar em comunismo. Gente, não vai falar em comunismo, a gente vai falar em teologia da libertação. O César vem aqui com esse bacanal de ideias que ele jogou o jurídico no meio. Qual é o bacanal? A questão. Você está falando, a gente está falando de um perdão de um líder cristão que está incitando as pessoas que estão abaixo da liderança dele a perdoarem o que o Lula fez. Concordo. E é um dever do cristão sim perdoar, mas não tolerar. Existem coisas muito diferentes. O fato de você perdoar o erro de alguém não significa que você vai tolerar e você vai endossar que aquele erro continue acontecendo. E foi isso que ele simplesmente fez. Ele está falando para as pessoas que, assim como Cristo, é importante sim que se perdoe. E não há mal algum nisso. Só que você trazer isso para a instância jurídica não faz nenhum sentido. Então você está falando que ele não tem o direito. Ele não tem o direito, então, de incitar as pessoas que estão abaixo dele na liderança. Nós temos um ordenamento que não tem sido respeitado. Não, é que ele trouxe a questão jurídica. Ele está falando que nem até o Supremo perdoou, porque a liderança... Sim, são coisas... O Supremo não perdoou ninguém. Peraí, vamos lá. Peraí, o Supremo aí ele vem falar numa teocracia. Peraí, só mais uma coisa. Aí o César traz ainda o fato de estarmos caminhando supostamente para uma teocracia. Meu querido, o único lugar onde existe uma teocracia hoje é no Oriente Médio. Isso não existe desde a Revolução Francesa, isso não existe no Brasil. Mas para quem fala que Luís XIV era um rei medieval, parou. Diretora do IFAM, eu acho que vocês têm que ir no... Diretora do IFAM, pesquisa aí. No opinião. Que falou o quê? Eu acho que meu governo tem meu governo. Tem o governo de todo mundo. Eu acho que vocês têm que ir no opinião. Gente, ó, quem mais a Gleisi Hoffmann? Não para aí, não. Essa mulher é uma máquina, tá? Nas redes sociais também, o Hamilton Mourão, vice-presidente, eleito senador, né, pelo Rio de Janeiro. Isso. Acabou o papo da Gleisi? Ele declarou... Não a Gleisi ainda, pô. A Gleisi está muito peraltinha. Ele declarou, meio à transição, o Partido dos Trabalhadores começou a negociar, vou abrir aspas, tá? Um rombo de 200 milhões no orçamento de 2023. Bilhões. Um rombo de 200 bilhões, tá? E que falta, abro aspas de novo, compromisso com o equilíbrio e os críticos para olhar tudo isso. Se vocês soubessem o tanto de erro de português que tem esse PP. Mas aí a Gleisi Hoffmann, tá? A Gleisi Hoffmann, que é, todos nós sabemos, a presidente do PT, estamos falando dela, não gostou da fala do Mourão. Ela ficou chateadinha. Ela não está gostando de muita coisa. Ela ficou chateadinha, aí ela rebateu, Pietra. Ela falou, vou abrir aspas, a declaração de Mourão é no mínimo... Não, vou falar com a voz dela. A declaração de Mourão é no mínimo honesta, desonesta.
Nem bem acabamos de iniciar a transição e estamos negociando a pauta que interessa ao povo trabalhador. Fecho aspas. Ó, outra treta da Glaze aí, hein? E agora? Ela tem razão também? Não, nessa daqui ela não tem razão. Na outra ela tinha porque o Edir Macedo queimou largada e ela saiu por cima dessa história. E agora ela Mas é que o Edir... Agora eles vão querer pedir... O Edir agiu mais cedo. Não, ele queimou largada. Ele queimou largada. Esse discurso dele era para 6 meses de governo Lula, se tivesse indo bem. Entendeu? Aí sim esse discurso valeria a pena. Fazer uma observação. Pode fazer. Isso daí vai muito por conta das pessoas acabarem se apaixonando muito por política e ficar defendendo um lado como se fosse defender um time, defender... Aí depois ficar cantando lá, eu me apaixonei pela pessoa errada. Por aí. Acabou, gente, pô. Não se apaixona por política, não. Não se apaixona por política nenhuma. Na verdade, você tem que escolher um lado que seja mais adequado às suas ideias, às suas posições. Esse lado vai disputar uma disputa eleitoral, por vezes vai ganhar, vai ser obrigado a montar uma coalizão, muitas vezes com pessoas às quais você não gosta, outras vezes o seu lado vai perder e vai ser obrigado a ir para a oposição e vai ver o seu amiguinho do lado indo pro lado do seu adversário. Aí nem quem ganhar, nem quem perder. A vida é assim. Exato, gente. A vida é assim. Vai todo mundo perder. O importante é que todo mundo não perca tempo com isso. Hoje é sexta-feira, vai todo mundo sextar. Sextou. Na segunda-feira acorda cedo, toma banho, vai pro seu trabalho. Você faz e a vida que segue. Sextou, Cris? Não, vou fazer hoje. Vou fazer assim, hoje. Tipo assim, meio surfistão, assim. Vida que segue. O Cris não tá sério. Você olha, né? Você faz hashtag sextou? Não, ironicamente, sim. Mas não acabou, não. Não acabou. A Glaze não acabou. Deixa só entrar outro, que senão nós não conseguimos acabar, só entrar, porque fica tudo Glaze, né? Nós ficamos glazeados.